O Império do Capital, em 64, travou a batalha quando lhe convinha. E travou uma batalha militar, porque ele não tinha condição de travar uma batalha ideológica nem política, estava perdendo, apesar de todo o dinheiro, corrupção, do IBAD, do IPES, de tudo. Trouxe a luta para o nível militar. E o que fez as esquerdas? Resolveram enfrentar. Também não leram livros elementares na política, e não é apenas de comunistas, Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, A Revolução Traída do Trotsky, não leram nada disso. Imperialismo, Última Etapa do Capital, não leram. Ou leram sem cuidado, estão brincando, não têm a noção de poder. Então, nós tivemos aqui uma atuação dos poderes. Torturaram, mataram, mentiram, enganaram, corromperam, jogaram dinheiro, cooptaram, e é o que fazem até hoje. Essas são as armas do poder. E no caso ocidental aqui, do poder do Império Ocidental. E com isso foi aprendido pelo nosso exército, que imitou tudo isso, pelas Forças Armadas Brasileiras. Imitaram toscamente, porque os americanos usam isso não dentro dos Estados Unidos, só quando preciso, cirurgicamente. Eles usam fora. Usam com outros povos. Aqui usaram com o nosso povo. Poder, manter o poder. Então, esse poder não é, como eu acabei de colocar também, apenas militar. E, antes disso, é um poder ideológico. Um poder que se exprime por símbolos, pela linguagem, por um conjunto de fatores. E temos estudos grandes sobre isso, eu já citei. O Marx, o Bourdieu e muitos outros. Esses estudos mais recentes envolvem autores que nada têm de comunistas, mas analisam a sociedade moderna. Temos que a Durkheim, a Weber mesmo e a outros. Então vejam bem, é nessa situação que está o Brasil. E o que foi usado aqui? Tudo isso que eu acabei de mencionar. Distorções. Mas aqui teve outros fatores também que explicam além dos que eu falei, tem outros fatores que explicam a decadência e a crise das esquerdas. Por exemplo, a queda da União Soviética. Sem dúvida, uma coisa brutal. Uma União das Repúblicas Soviéticas Socialistas se intitulava Socialista, Caminho do Comunismo, Popular, não sei o que e tal. E que, na verdade, só sobra de repente. Então, aí existem uma série de enganos que vinham sendo promovidos pelos próprios setores e partidos que se intitulavam comunistas. Primeiro, para começar, a União Soviética não era comunista e muito menos socialista. Não era nenhum dos dois. Basta confrontar o conceito de socialismo e de comunismo em Marx, Engels e outros, e o que havia lá. Socialismo real, isso aí, bota aspas. Não havia lá socialismo nem comunismo algum. Primeiro ponto. Isto aí foi bem colocado por Trotsky depois, inclusive com o livro A Revolução Traída e outros. Mas Trotsky foi sempre contestadíssimo. Sempre se pegou ao pé da letra dogmaticamente o que disseram Marx, Lenin e tal. E se esqueceu, serão muitas contribuições inteligentes de um Kautsky, da Rosa Luxemburgo e de muitos outros. Então, há um problema aí. A ingenuidade das esquerdas. Além de tudo, no enfrentamento dessa questão, no enfrentamento do problema principal que existe no Ocidente, que é o domínio absoluto, até hoje eu entendo que num neototalitarismo, que analisaremos em outro momento, porque estão condicionando comportamentos através dessas redes sociais, estão transformando setores de esquerda como sócios da exploração capitalista através das redes sociais. No meio de toda essa situação complexa, em que vivemos um neototalitarismo, a ingenuidade das esquerdas, e o René Dreyfus mencionava isso, né? Mencionando as internacionais capitalistas, a internacional capitalista, ele dizia, a esquerda parece ingênua, eu diria que parece infantil, não analisa todos esses aspectos do poder. E no meio disso nós tivemos a defesa de um socialismo inexistente, de um comunismo que só existiu na utopia de Thomas More. Nós tivemos e temos aí erros brutais teóricos, organizativos e outros, uma legalidade absurda que não foi conquistada, foi ganha de tabela porque convinha ao Império a legalidade no Brasil. Primeiro matou, torturou, invadiu os partidos, infiltrou, e por
por último matou. Então vejam toda essa situação que enfrentamos. Então as razões da decadência da esquerda são diversas. Erros da própria esquerda, infantilidade, ingenuidade, subestimação. Será que não compreendem que existe, por exemplo, serviços secretos de altíssima qualidade do Império, infiltrados nesses partidos todos, infiltrados nessa esquerda aberta, legal, que fica brincando aí nas redes sociais, dando informações? Será que não tem noção disso? Será que não tem noção que existem verbas secretas para os serviços de informação? Que eles financiam a gente, seja na guerra ou antes da guerra, durante a Guerra Civil, antes disso tudo. Eles que falam tanto da Rússia de 17, Lenin tinha ao lado uma série de espiões do czar ali infiltrado. Ele conseguiu fazer a revolução porque era uma situação especial. A Rússia em guerra, um caos geral, fome e miséria. Hoje eu vou falar sobre a humanidade, a doença e o retrato da saúde mental global. Vivemos, a gente tem que pensar sobre isso, né? Vivemos uma era marcada por avanços tecnológicos. A informação tem que chegar. No entanto, é paradoxal. A humanidade nunca esteve tão doente quanto agora. Não apenas no corpo, mas, sobretudo, na mente e na alma. Isso é preocupante. A depressão é hoje considerada a doença do século. Isso todo mundo fala. Mas ela está afetando mais de 300 milhões de pessoas. O mundo inteiro, né, está adoentado. E segundo a OMS, os transtornos de ansiedade e burnout, distúrbios de personalidade e mais os comportamentos compulsivos, né? Eles vão até onde? Eles estão em ascensão, atravessando fronteiras geográficas, atravessando sociedades. É cultural, é econômico. A sensação de vazio existencial, a solidão, a perda de sentido da vida são experiências cada vez mais comuns, mesmo em meio à hiperconectividade. Palavra difícil, né? Hiperconectividade. É isso que nós estamos vivendo nas redes sociais. Essa epidemia, ela é silenciosa, mas tem raízes profundas no modelo de vida que cada um está levando. Acelerado, competitivo, individual. As pessoas estão individualistas e desconectados do essencial. Vamos pensar mais sobre isso. Não dance o tango da morte. Dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV. Cultura, política, música, poesia. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Aí ficou dividido, né? O grupo legalista e o grupo golpista, que não queria dar posse para o João Goulart. E aí, para você ter uma ideia da seriedade do caso, né? Oficiais da aeronáutica, principalmente,
eles até eles tramaram uma maneira de impedir a posse do João Goulart caso ele chegasse até Brasília. Então, a ideia era derrubar o avião que João Goulart estivesse dirigindo para Brasília. Isso aí ficou conhecido como Operação Mosquito, a famosa Operação Mosquito, tramada por militares, aviadores, gente da aeronáutica, né? E aí o Jango acabou saindo da França e ficou no Uruguai. Ficou aguardando os acontecimentos, né? E diante de uma demonstração de força do Terceiro Exército e do próprio governo Brizola, lá do Rio Grande do Sul, né? Não é à toa que os militares sempre repudiaram o político, o nacionalista Leonel de Moura Brizola, né? E a origem começa por aí, né? Quando ele mobilizou o povo do Rio Grande do Sul para reagir ao que estavam tentando já desenvolver em 61, que é o golpe que depois só vai realmente acontecer em 64. Bem, nesse processo aí, diante daquele cenário de crise institucional, o parlamentar Tancredo Neves, ele acabou tendo um encontro com o João Goulart no Uruguai e falou para o Jango que ele estava planejando criar um projeto de lei para que Jango tomasse posse, mas através de um modelo parlamentarista. Eu tenho dedicado a minha vida, e isso desde sempre, à educação, porque eu quero aprender. Eu aprendi também, primeiro com meu pai, que dizia, olha filho, todo ser humano tem que praticar um esporte e uma arte para completar a sua educação. E a minha arte acabou caindo no teatro. E eu descobri essa coisa maravilhosa fazendo teatro, que é o autoconhecimento. Eu virei para a pelada poética porque foi ficando cada vez mais difícil de produzir teatro. O mundo das finanças entrou fortemente no mundo das artes, e o que a gente antigamente podia fazer só com esforço, hoje em dia você precisa buscar um financiador. E quando você busca um patrocinador, você acaba, quem é que decide hoje quais são as peças que vão para o ar? Basicamente, os departamentos de marketing das grandes empresas que patrocinam. Então acaba a liberdade criativa aí. E aí eu fui me esgueirando disso, e já há muitos anos que eu fui para a rua. Vocês me conheceram na Pelada Poética, e a Pelada Poética é num quiosque, porque dá um mínimo de conforto, mas é na rua. Então eu pego aquela pessoa que está passando também. Então a Pelada Poética é o meio que eu tenho de exercer a minha forma, de lidar com o mundo e de trocar com o mundo. Você fala que é muito educativo, eu acho que a palavra educativo anda tão mal usada hoje em dia, mas é assim. Quando a gente se expressa, a gente aprende sobre a gente, sobre o outro, sobre o mundo, e isso faz com que a gente não se sinta num mundo, misterioso, perigoso, desconhecido. O desconhecido sempre sempre mete medo. Fazer essas coisinhas curtas que são maravilhosas. Como é que é aquela que eu adoro? Isto de querer ser exatamente aquilo que a gente ainda vai nos levar além. Talvez esse seja esse poema do Leminski seja uma síntese da minha opção de vida. Isto de querer ser exatamente aquilo que a gente
ainda vai nos levar além. Eu quero ir além. Então eu quero ser exatamente aquilo que sou. Acho que é a melhor contribuição que eu tenho para dar ao mundo, não é? Que cada um tem para dar ao mundo é ser o que é. Bergson Gurjão era um jovem inquieto, que não aceitava injustiças. Filho do Ceará, estudante de Química da UFC, integrou movimentos estudantis e se tornou militante contra a ditadura. Sua trajetória se confunde com a de tantos outros desaparecidos políticos. Histórias de luta, coragem e silenciamento. O filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar, emocionou o mundo ao retratar uma história real de repressão e busca por justiça. Uma narrativa semelhante à de Bergson. Na vida real, as famílias dos desaparecidos enfrentaram décadas de dor e incerteza. Quando ele desapareceu, foi assim uma loucura lá em casa. Todo mundo querendo ver como é que achava. E a gente consultava o Padre Barroso, que era um advogado excelente, foi quem realmente cuidou muito dos estudantes na época, mas ninguém sabia notícia. E durante muito tempo ninguém sabia. A dificuldade maior que o pessoal não entende, além da ausência da pessoa, a gente sem saber, tinha muita gente ligando lá para casa, mandando recado, dizendo que o Bergson estava em tal canto, tentando tirar dinheiro. Levou muito tempo para a mamãe acreditar que ele tinha morrido. Ela não acreditava. Ela dizia, mas eu tenho ainda esperança. 4 meses depois que a gente enterrou o Bergson, aliás, no dia do enterro, a gente terminou de enterrar, ela olhou para a gente assim, agora eu posso ir. Ela estava com 90 anos praticamente. Bergson foi morto em 1972, na guerrilha do Araguaia, um dos principais focos de resistência ao regime. Mas ele não foi o único. No Ceará, alguns militantes desapareceram durante a ditadura e seus restos mortais nunca foram encontrados. Falaremos hoje sobre Antônio Frederico de Castro Alves, que nasceu na Vila de Nossa Senhora do Rosário, do Porto de Cachoeira, na fazenda Cabaceiras, na Bahia, em 1847, século XIX. Foi o maior poeta da geração do romantismo, um movimento literário no Brasil, na terceira fase, né? José de Alencar disse sobre ele, abre aspas, palpita em sua obra o poderoso sentimento de nacionalidade, essa alma que faz os grandes poetas como os grandes cidadãos, fecha aspas. Castro Alves foi influenciado por Victor Hugo, por Lord Byron, por Alfredo de Musset. Defendeu as grandes causas da liberdade e da justiça. Denunciou a crueldade da escravidão, dando ao romantismo, movimento literário, um sentido social e revolucionário. Observa-se esse sentimento social nos seus versos e citaremos como exemplo Navio Negreiro
Navio Negreiro e também Vozes da África. O Navio Negreiro é um protesto contra a escravatura e influenciou uma geração. Foi escrito em 1850, mas só foi publicado em 1870, póstumamente. O poeta compôs o poema revoltado porque a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos, era negligenciado, e isso no governo de Dom Pedro II, conhecido humanista, um homem tão inteligente, um homem sensível, né? E permitia um abuso desse, um desrespeito a uma lei. Havia até portos clandestinos para o desembarque desses escravos que, à época, eram ilegais, não eram os navios negreiros, eram ilegais, porque já havia lei proibindo, né? Inteligentemente, o Império Ocidental permitiu e solidificou algumas mudanças até certo ponto que não lhe causavam problema, como democracias sociais. E o que ocorre isso? Esse sistema eleitoral da democracia social e outros permitem a legitimação do sistema, a legitimação disso. Então foi isso que ocorreu. Agora vamos nos concentrar um pouco aqui, essas são algumas das razões que eu mencionei. Há outras inclusive, e eu estou falando de razões mais ligadas à superestrutura, outras à infraestrutura. Não é? O próprio desenvolvimento capitalista, desigual e combinado, a própria característica do capitalismo como um avanço em relação ao feudalismo, novas formas de produção. Existem outros aspectos que já têm sido muito analisados, mas têm sido pouco analisados esses que eu estou falando aqui. Então não podem ser superestimados. Eles atuam de cima para baixo de uma maneira muito forte, distorcendo. Eu diria que se alguém falou, né, sabemos quem, a violência é a parteira da história, nós poderíamos dizer também o seguinte: a violência é a aborteira da história. A violência tem abortado mudanças sociais no Brasil, no mundo e em todo o Ocidente. Ainda sobre a decadência das esquerdas, e agora focalizando um pouco o Brasil, vejamos o que aconteceu aqui. Há um trecho que acho muito interessante todos darem bastante atenção, que mostram, talvez, na verdade, a chave para decifrar o segredo de Estado chamado Lula, ou a chave para decifrar o que houve no Brasil nos últimos 50 anos, porque Lula está nisso desde a década de 70. Então, eu vou ler para os senhores aqui um pequeno trecho. Isso está no livro de Luiz Mir, imparcial, porque um homem à esquerda, que fez um magnífico trabalho quando escreveu A Revolução Impossível, PT, Partido de Deus e outros. E o Luiz Mir diz o seguinte em seu livro, A Revolução Impossível, página 422, na edição brasileira da Best-Seller. Ele diz o seguinte: ele cita Manuel Cirilo, que está aí nas redes sociais, mas por alto. Mas Manuel Cirilo foi um dos sequestradores do embaixador americano Elbrick em 1969. Manuel Cirilo. E o Manuel Cirilo disse a ele e declarou isso. Eles fizeram um interrogatório com o Elbrick, que foi muito simpático com eles. Foi muito verdadeiro com eles, o Elbrick, que sobreviveu. Foi tão simpático que depois foi execrado pelos Estados Unidos. Não foi mais tão considerado como era antes. E o que ele mencionou, Manuel Cirilo, nessa página 422? Olha bem, observem bem, o Elbrick dizendo, e eles gravaram isso. Estamos fazendo esses levantamentos de uma série de personalidades para estudarmos a possibilidade de funcionarem como uma alternativa civil. Estamos fazendo isso para o caso da crise se agravar com o avanço da esquerda no Brasil.
Foi perguntado, preparando mais um golpe? Não, nenhum desses. Inclusive, a lista que temos aí, eles pegaram uma lista de nomes desse tipo de documento, é muito extensa. São os últimos dossiês que estão indo para o Washington, pro forma. Podemos escolher Dom Helder. Manuel Cirilo fala agora. Nunca imaginamos que a CIA fosse tão maquiavélica. Elbrick nos explicou que para desmontar a esquerda no Brasil e poderia, com um reformismo aceitável, deter uma revolução comunista no maior país da América Latina. Vamos repetir. Elbrick nos explicou que para desmontar a esquerda, o plano era cooptar um símbolo da esquerda que não era comunista e poderia, com um reformismo aceitável, deter uma revolução comunista no maior país da América Latina. Adiante, o Mir menciona, ao criticar a ditadura brasileira e afirmar que os Estados Unidos buscavam uma candidatura civil, teve cuidado de deixar claro que falava em caráter pessoal. Vejam bem, evidente que ele falava em caráter pessoal, mas era um dado que nos dava sobre o plano americano de então, que os Estados Unidos nada gostaram de divulgar. Pergunta, Luiz Inácio Lula da Silva tem algo a ver com isso? O que ocorreu no Brasil depois? Refletir. Manchinhas nas unhas, quem nunca teve? Essas manchinhas brancas são conhecidas popularmente como manchinhas daquela pessoa que vai receber um presente. Mas na verdade não tem nada a ver com isso. As manchinhas brancas geralmente são sinais de carências nutricionais. E as deficiências mais comuns que causam essas manchinhas são as deficiências de selênio, de zinco e também de ferro. Então, para não ficar com manchinhas nas unhas, consuma castanha do Pará, que é a principal fonte de selênio no mundo inteiro e é conhecida fora do Brasil como castanha do Brasil ou Brazil Nut. Consuma boas fontes de ferro, seja ferro de origem animal, seja ferro de fontes vegetais, como aquela presente nos vegetais folhosos verdes escuros. Consuma também vitamina C para auxiliar nessa absorção desse ferro de origem vegetal. E não esqueça das boas fontes de zinco, que está presente também em castanhas, em sementes como semente de girassol e está presente também nos frutos do mar. É claro que os alimentos, eles atuam muito para que a gente não fique com carências nutricionais. Agora, se você já desenvolveu uma deficiência, é muito importante que você marque uma consulta com um nutricionista para fazer a suplementação adequada e acabar logo com isso. Porque senão você vai ficar com estresse oxidativo aumentado, ou seja, uma alta produção de radicais livres, que faz você envelhecer de forma mais acelerada, vai ficar muito cansado, isso também prejudica a sua capacidade de aprendizado, de foco, de atenção. E, fora isso, a sua imunidade pode ficar muito prejudicada por conta da carência de zinco, isso não é nada bom.